Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa live hoje está especial sobre como reduzir a vontade de doces em 15 dias. Pessoal, essa live aqui teve muitos pedidos, estamos fazendo aqui no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Então, fiquem aqui comigo até o final dessa live que vai ter muita coisa boa para vocês. Vamos entrando aí, pessoal do Instagram, boa noite. Sejam bem-vindas. Deixa eu ver quem está entrando. Pessoal, para quem já me acompanha aqui já faz um tempo, já sabe que toda terça-feira, às 9 da noite, eu faço uma live dedicada ao emagrecimento feminino, né? E a gente já fez live sobre várias coisas, sobre menopausa, sobre ganho de massa muscular. A nossa última live aí foi sobre como acelerar o seu emagrecimento. Então, se você perdeu as últimas lives, volta tanto no Instagram quanto no YouTube, que tá tudo salvo. Assiste lá, aproveita esse conteúdo gratuito que eu faço aqui para vocês com muito carinho. Sempre preparo essas aulas embasadas cientificamente, sempre com muito carinho, para vocês poderem realmente aproveitar, emagrecerem, melhorarem a sua saúde, tá bom? Esse final de semana eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram, quem estava aqui e participou viu. Eu perguntei assim para as pessoas, qual que é a sua maior tentação na dieta? O que te tenta mais? Qual que é o seu maior problema aí que não te deixa emagrecer? A maioria das pessoas, disparadamente, falou doces. Doces é a maior tentação das mulheres aqui que me acompanham por aqui. Para você também escreve aqui um sim no comentário, não é doce. A segunda coisa que ganhou, assim, a maior tentação foram massas, né? Os carboidratos em geral. E, em terceiro lugar, ficou bebidas, empatado refrigerante, cerveja. Então, eu ia fazer uma live essa semana sobre intestino, sobre a relação do intestino com o emagrecimento, enfim. Mas eu achei tão relevante esse assunto para falar com vocês sobre por que a gente continua comendo doce, né? Por que a gente está tão habituado e é tão difícil a gente parar de comer doce, mesmo sabendo que faz mal, mesmo sabendo que engorda. Então, eu achei tão relevante esse tema que eu resolvi mudar totalmente o tema da live de hoje. E aí vai ser exatamente esse, sobre como controlar essa vontade de doce. E ainda coloquei aí um desafio que vai ser em 15 dias no final da live. Eu vou falar como que vocês vão fazer isso. Então, essa foi a maior tentação. E daí eu perguntei em sequência para o pessoal do Instagram, aqui no final de semana, perguntei assim, vocês se arrependem de alguma coisa que comeram durante a semana? Quase que 100% respondeu, sim, me arrependo. Então, olha só que coisa, né? A gente está comendo e está se arrependendo de comer. Isso é algo muito preocupante. Então, quer dizer que eu como algo que está errado, porque senão eu não me arrependeria, né? E me culpo por isso. Então, são duas coisas erradas que estão acontecendo. E aí eu fiz uma terceira pergunta. Perguntei assim, se você tivesse algo saudável e prático para trocar isso daí, você trocaria? Aí 100% respondeu sim, trocaria. Ou seja, se eu tivesse um doce saudável ou alguma comida já pronta, alguma coisa que eu pudesse trocar, né? Aquele copo de refrigerante, sei lá, que alguém tomou, trocaria se tivesse coisas práticas e saudáveis. Então, eu achei assim de uma importância tão grande a gente conversar sobre isso, a gente discutir um pouquinho mais sobre isso, que esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Bom, tô falando aqui, mas tem gente que não me conhece. Então, para quem não me conhece, tá chegando aqui de paraquedas. Eu sou a Alessandra, eu sou nutricionista, eu sou professora, eu sou palestrante. Eu trabalhei por um bom tempo num hospital, que é o Hospital Estadual Sumaré. Inclusive, eu vi que teve um corte de verba lá, né? Fiquei bem triste com isso. Mas, enfim, não é o tema dessa aula. O que acontece? Hoje eu trabalho com foco no emagrecimento feminino, na saúde e na autoestima da mulher, tá? Trabalho com homens também no consultório online,
mas aqui o meu foco na internet é o emagrecimento feminino, é algo que eu adoro falar, é algo pelo qual eu passei, estudei e sou apaixonada por isso. Então, eu gosto muito de trabalhar a relação corpo e mente, porque eu acho que está tudo muito integrado. Então, se a gente não trabalha a mente também, a gente não consegue emagrecer, porque a gente, né, tá junto, não tem como separar o que é corpo e o que é mente, né? É uma coisa só. E eu sempre dou um direcionamento, para quem me conhece, já me viu falar, para uma alimentação anti-inflamatória, como caminho aí para a conquista da saúde, do bem-estar, porque eu realmente acredito no poder da natureza como cura para quase todos os males do nosso corpo, tá? Eu acho que toda a cura está na natureza. Então, só para vocês, quem não me conhece, conhecer um pouquinho como eu faço, como eu trabalho, o que eu gosto de falar, para a gente se alinhar aqui. Então, eu queria que vocês, vamos começar a conversar um pouquinho, queria que vocês colocassem aqui nos comentários para mim, quem se considera viciado em doce? Seja açúcar no café, vamos colocar aqui massas e pães também. Se você consegue passar mais de 3, 4 dias sem doce, ok. Mas se você não passa nenhum dia, nem 3 dias sem incluir um doce, vamos incluir bolacha, bolo, chocolate, sorvete, torta, pão. Então, você é um viciado em doce. Coloca um sim aqui para mim ou não. E coloca para mim qual que é a frequência que você come isso. Todo dia? Mais de uma vez por dia? Qual que é a frequência que você está comendo esses doces? Coloca aí para eu saber. Vamos lá. Bom, enquanto o pessoal responde, eu queria pedir um favor aqui para o pessoal que está me assistindo no YouTube. Se você está me vendo aí pelo celular, né? Deixe seu celular assim na vertical. Vai aparecer o chat aqui do lado. Tira o chat, não fica tranquilo que daqui a pouco a gente volta com o chat. Ali embaixo vai aparecer uma setinha escrito compartilhar. Clica nessa setinha compartilhar, seleciona lá o WhatsApp e manda para 5 mulheres que você tem contato, que você acha que vão se beneficiar de assistir essa live aqui com vocês, tá? Vamos espalhar essa boa vontade para todo mundo, vamos espalhar essa aula gratuita, vamos espalhar esse conhecimento para que as pessoas possam realmente melhorar a saúde. E pessoal que está me assistindo aqui no Instagram também faz isso. Aqui embaixo eu tenho um aviãozinho, tipo uma flechinha assim, um aviãozinho. Clica nessa flechinha e seleciona 3 contatos seus aqui do Instagram para vir aqui com a gente também assistir essa aula, tá? Quando vocês fizerem isso, escreve aqui no chat assim, compartilhei. Escreve aí para mim, compartilhei. Dá um minutinho para vocês fazerem isso, para a gente chamar realmente mais pessoas aqui, para mais pessoas se beneficiarem disso tudo aqui que a gente vai começar a falar agora. Bom, então, seguinte, por que, deixa eu colocar aqui no YouTube. Deixa eu adicionar aqui, ó. Por que a gente continua comendo doce, mesmo sabendo que faz mal e que engorda? O que vocês acham? Por que a gente faz isso com a gente mesmo, né? A gente sabe que faz mal, a gente sabe que engorda e a gente continua comendo doce. Bom, eu acho que eu tenho 3 respostas para isso. Primeiro, porque a gente não sabe o quão mal isso faz. A nível celular e molecular, a gente não tem nem noção o que é inflamar o corpo. Às vezes eu falo que em inflamação, a gente não sabe exatamente o que é inflamar o corpo. O que é sobrecarregar o nosso pâncreas, tendo que produzir muita insulina para dar conta de tanta glicose que está entrando. A gente não sabe o que a inflamação de baixo grau, que o sobrepeso, a obesidade, a resistência à insulina traz, o quão ela vai modificando a estrutura das nossas células, ela vai reagindo com o nosso DNA, vai mexendo com a nossa microbiota, o quanto que isso interfere no nosso humor. A gente não tem noção o quanto o exagero de doces e a inflamação corporal gerada por isso é ruim a nível celular e a nível molecular. Então, esse é o primeiro ponto. A gente come doce porque a gente não tem ideia
do quão mal isso faz, certo? Segundo ponto, a gente... quer dizer, a nossa sociedade, ela normaliza muito o consumo de doces, na verdade, tanto para crianças quanto para adultos. Se você fala assim, não vou comer esse doce, não vou comer esse bolo hoje, o que as pessoas falam? Por quê? Tá de regime? Só um pedacinho não engorda, não. Não é verdade? Vocês já passaram por isso? E a gente parece que a gente fica acuada, discriminada por estar rejeitando um pedaço de doce. Parece que é uma desfeita, não é verdade? Então, na nossa sociedade está muito normalizado isso. E terceiro lugar, a terceira resposta, por que a gente continua comendo doce mesmo sabendo que faz mal, é porque a gente come por emoção. E a gente come para enganar, a gente come para suprir uma tristeza, uma ansiedade, a gente come porque está cansado, então a gente come para aliviar alguma emoção nossa. Então são esses 3 pontos. Por falta de conhecimento do que realmente causa de mal, porque na nossa sociedade é normal e porque a gente come por emoção. Então são esses 3 pontos que a gente continua comendo doce mesmo sabendo que faz mal. Eu mesma, depois que eu resolvi, buscar um equilíbrio, já contei essa historinha para vocês, que na minha infância eu não comia tão bem assim. Depois, na minha adolescência, comecei a me interessar um pouquinho mais que isso, por isso, e comecei a comer melhor, comecei a me alimentar melhor. Mas a última coisa que eu mudei foi o doce. E eu me enganava porque eu falava assim, eu já como super bem. Eu como de tudo, como fruta, legume, verdura, eu não exagero em gorduras, eu não como tantos industrializados mais, como eu comia na infância. Mas o meu único pecado é o doce. Toda vez que eu ia numa festa, eu tinha que esperar cortar o bolo. Não podia ir embora sem cortar o bolo. Eu tinha que repetir o bolo, eu tinha que comer além do bolo, tinha que comer chocolate, tinha que comer brigadeiro, tinha que comer tudo que tinha na festa. Eu trabalhava lá no hospital, todo dia eu tinha docinho de sobremesa, eu pegava. Eu falava, um docinho só, faz mal não. Café era com açúcar que eu tomava. Em casa eu comia doce. Eu ia na minha mãe, tinha doce, eu comia bolo, café da tarde, bolo, de manhã às vezes comia pão. E aí, eu era uma viciada em doce e não percebia. Vejam que não é por falta de conhecimento, porque nessa época eu já era nutricionista. Eu já era nutricionista, mas eu não tinha uma autopercepção, uma autoanálise, uma autorreflexão do que eu estava fazendo, do que eu era viciada em doce e não sabia. E eu ficava me enganando, falando, eu já como bem, então eu posso comer doce. É um merecimento. Só que isso é uma crença. É uma crença que me limitava a me auto-perceber, a perceber o que eu estava fazendo comigo, E aí, só depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o comportamento humano, sobre as emoções, sobre o cérebro, coisas que eu fui me aprofundando depois de um tempo de formada, que eu percebi o que eu estava fazendo. E eu falei, opa, eu tô colocando uma crença para me dar uma desculpa para eu continuar comendo isso. Então, foi um momento de desconstrução de crenças. E eu comecei a fazer isso. Então, hoje, eu como quase nada de doce. Quase nada. Assim, na minha casa não tem doce, não tem açúcar. Tanto é que meus pais vêm aqui em casa e falam assim, Alessandra, eu quero adoçar o café. Eu falei, aqui em casa não. Aqui em casa não tem mais açúcar. Há muito tempo já não tem mais açúcar aqui em casa. Então, eu não faço doces de jeito nenhum aqui em casa. Lógico, como de vez em quando, mas não é mais a minha rotina. E hoje eu consigo me auto-perceber quando eu estou comendo ou não, por que eu estou comendo, se é por emoção, se não é. Então, acho que hoje, assim, o que eu como de doce é mais um chocolate amargo, acima de 70%, que tem lá os seus benefícios nutricionais, antioxidantes. De sobremesa, eu procuro comer fruta, então isso vai me satisfazendo a vontade de doces. E o que eu faço bem é nutrir o meu corpo com todos os nutrientes que ele precisa para funcionar, para rodar, para o metabolismo funcionar, para que eu não sinta essa ansiedade por doce. Porque
Também, muitas vezes, quando a gente sente vontade de doces exagerado, é porque a gente não está nutrindo o corpo de uma forma completa. Então, está faltando nutriente e o corpo fica pedindo, 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 e a gente não sabe interpretar o que ele está pedindo. E aí a gente acaba partindo para o doce, que é a energia mais rápida, né? Então, hoje, se eu for numa festa de aniversário, por exemplo, eu vou analisar se aquele bolo vale a pena eu consumir ou não. Eu sempre falo assim, será que a caloria compensa? Então, assim, se é um bolo que tipo, me atrai muito, que eu vou gostar muito, eu vou lá e pego um pedaço. E provavelmente não vou repetir, né? Agora, se for um bolo que não me atrai tanto, até comeria, mas não me atrai tanto, eu não pego mais. Por mais que as pessoas falem, mas é o aniversário, é o bolo, né, do aniversário. Tá bom, tudo bem, obrigado, hoje não quero. A gente tem que saber dizer os nãos também, sabe? Porque se a gente fica aceitando tudo, fica complicado, né? A gente aceitar o que as pessoas querem pra gente e não o que a gente precisa fazer para o nosso bem. Bom, aí tem uma teoria que chama Teoria do Cérebro Trino. Deixa eu colocar aqui para vocês do YouTube. Quem está no YouTube está vendo por slides, fica mais legal lá. Se vocês quiserem entrar lá no YouTube também, só clicar na bio do meu perfil aí que está o link da aula. Mas é o seguinte, a teoria do cérebro trino divide o cérebro humano em 3 áreas. Então, a mais interna, lá dentro do cérebro, é o cérebro reptiliano, né? Que esse cérebro está ligado aí com a sobrevivência, então com os instintos. Aí a gente tem uma camada no meio, que é o cérebro mamífero, que a gente chama de cérebro límbico, que está ligado com as emoções. E a parte mais externa do cérebro é o cérebro racional, que a gente chama ele de cérebro humano, tá? Então, é o seguinte, pelo cérebro humano, por esse cérebro racional, a gente sabe que comer doce, comer massa, comer fast food, ficar acima do peso, ter diabetes, tudo isso faz mal para a saúde, né? Ter o sobrepeso por si só já faz mal para a sua saúde. Mesmo assim, a gente continua comendo errado. Por quê? Porque a gente não trabalhou o cérebro límbico, o cérebro das emoções. É o cérebro que a indústria mexe. Vou dar um exemplo aqui. McDonald's, quando ele vende um lanche, ele não vende um lanche para você. Ele vende um momento em família feliz. Ele vende... Tanto é que um lanche, né? Chama McLanche Feliz. Porque ele vende a alegria daquele momento. Ele coloca no seu subconsciente que quando você vai comer o lanche, você vai estar feliz. E é isso que a indústria faz o tempo inteiro com a gente. Eles colocam a gente a pensar com as emoções e não com o racional. Porque no racional a gente não comeria o lanche do McDonald's, né? A gente não comeria racionalmente falando. Mas no cérebro emocional, sim. Nossa, aquilo me dá prazer. Aquilo é um momento de alegria, é um momento que eu vou estar passeando, confraternizando, então a gente acaba comendo. Da mesma forma, né, quando a gente escolhe comer um bolo no café da tarde, ou uma sobremesa todo dia, ou um copo de refrigerante todo dia, a gente não está pensando racionalmente nos malefícios que isso vai trazer. A gente não está pensando na osteoporose, na diabetes, na inflamação corporal, no risco aumentado de câncer. A gente não está pensando nisso. A gente está pensando no prazer momentâneo que aquilo está trazendo para a gente. E isso quer dizer o cérebro límbico pensando, as emoções pensando. Nossa, estou feliz hoje, estou saciando a minha vontade, matando a minha vontade, o meu prazer de estar comendo esse doce, esse bolo, né? E aí, como mudar isso? A gente vai mudar isso através das mudanças no nosso cérebro límbico, substituindo as emoções e os prazeres, né? Reconhecendo primeiramente como dependente do doce, porque sim, o doce ele é como uma droga, ele faz mal e ele vicia, só que ele é lícito, né? E a gente precisa sair um pouquinho dessa sociedade que traz a indústria alimentícia como parceira da indústria farmacêutica, onde quanto mais você come de alimentos industrializados, mais remédios você vai precisar. E a gente está inflamando o corpo,
a gente está ficando doente e a gente vai lá no médico e fala, doutor, me salva, me dá um remedinho. Só que não, a gente não está tratando a causa, a gente não está indo ali por que a gente está ficando doente. E é isso que está acontecendo muito na nossa sociedade. Então, reconhecer que o excesso de açúcar ele é uma droga viciante é o primeiro passo. A gente também precisa trazer um pouquinho para o racional. Quando a gente traz a emoção, começa a pensar em cima dela um pouquinho no racional, a gente começa a conseguir tomar melhores decisões, tá? Um conceito que eu queria trazer aqui para vocês é de índice glicêmico e carga glicêmica, tá? Isso aqui é importante vocês entenderem. O que é isso? O índice glicêmico, ele diz referência ao alimento. Então, o quão doce aquele alimento é. Por exemplo, uma melancia, uma uva, uma laranja, uma batata, mesmo alimentos naturais, tem índice glicêmico alto, ou seja, eles são doces, certo? Mas é um doce da natureza. Um brigadeiro, por exemplo, tem um índice glicêmico super alto, tá? Então, guarda essa informação com você. Índice glicêmico é o quão doce o alimento é. Agora, carga glicêmica quer dizer, a partir do momento que esse alimento entra no organismo, o quanto ele eleva da minha glicose. Se a gente for parar para pensar, quanto maior o índice glicêmico, mais ele eleva a glicose quando eu como. Só que isso depende um pouco da quantidade que eu vou comer e da composição da minha dieta também ali naquele momento. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Eu quero que vocês me respondam aqui no comentário o que vocês acham. Ó, exemplo número 1, a Dona Maria. Dona Maria acabou de comer um prato de macarrão alho e óleo, tomou um suco de laranja puro e de sobremesa ela comeu 2 mangas. Pequenas, mas ela comeu 2 mangas. E número 2, a Joana, que acabou de comer um prato de arroz, feijão, salada, carne e brócolis, não tomou suco e comeu um brigadeiro de sobremesa. Qual dessas 2 mulheres fez a refeição com maior carga glicêmica? Coloca aí para mim, a Maria ou a Joana? Então, a Maria comeu macarrão alho e óleo, suco de laranja e 2 mangas de sobremesa. E a Joana comeu arroz, feijão, salada, carne e brócolis e um brigadeirinho de sobremesa. Qual dessas refeições teve a maior carga glicêmica? Da Maria ou da Joana? Coloca aí no comentário, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, pessoal. Alguém falou que não está conseguindo ver o slide inteiro. Vocês estão conseguindo, pessoal do YouTube? Ou só a Jaque que não está? Jaqueline. Responde aí, gente. Maria ou Joana? Qual que teve o índice, a carga glicêmica maior da refeição? Seguinte, foi a Maria. Mesmo ela não tendo comido o brigadeiro, ela comeu um macarrão alho e óleo, ou seja, pura massa, não teve salada, não teve nenhum tipo de proteína. Ela tomou um suco de laranja. Quando a gente toma um suco de laranja, a gente concentra a frutose dessa laranja, ou seja, a gente vai espremer ali umas 3, 4 laranjas para fazer um suco. E ela comeu também 2 mangas, que é uma fruta que tem alto índice glicêmico. Então, a gente tira a fibra, né, do suco de laranja. Então, esse é um ponto também. Quanto menos fibra e menos proteína para digerir ali junto com aquele alimento, mais rápido eu elevo a minha glicemia. Já a Joana, ela comeu arroz, feijão, salada, ou seja, a salada tem fibra, a carne tem proteína, vai ajudar ali a não elevar essa glicemia de uma forma tão rápida, e ela comeu um brigadeiro pequeno. Então, tá ok, sim, ela comeu, mas não elevou tanto a glicose. Qual que é o problema da inflamação corporal? É elevar a glicose sanguínea num nível muito rápido e depois ela baixa. E a gente vive nesse ciclo, né? Eleva rápido, abaixa rápido, eleva rápido, abaixa rápido. Então, esse é o grande problema da inflamação corporal, quando a gente eleva a glicose
muito rápido no nosso corpo, várias vezes ao dia. A gente está dando vários estímulos inflamatórios ao nosso corpo. Bom, então, não é crime, eu queria dizer para vocês o seguinte, não é crime nenhum comer um doce. Então, vocês viram, até coloquei ali na refeição da Joana, ela comeu um brigadeirinho. Porém, o que é ruim? A gente cair na cilada da indústria, de porções cada vez maiores. Então, a gente vai lá no fast food da vida, a gente vai pedir um milkshake. A gente não se contenta com um milkshake pequeno, não é verdade? Porque o médio custa R$2 a mais e o grande custa R$5 a mais. Então, a gente faz um cálculo mental que, nossa, no custo-benefício grande, compensa muito mais. Só que não compensa. Primeiro, que você está pagando a mais, literalmente falando em dinheiro. E segundo, que você está se entupindo de doce, você está se entupindo de coisas inflamatórias, você está comendo além do que você precisa. Então, é vantagem para quem isso daí? Vantagem para o cara que está vendendo, só para ele. Para você não é vantagem comprar o maior, né? Você está se matando aos pouquinhos e ainda gastando mais. Quem ganha é só o cara da loja que está vendendo, tá? Então, sempre fiquem atentos com essas ciladas. Vocês vão comprar alguma coisa, tal coisa, um pouquinho a mais de dinheiro, você compra o maior. Cai fora disso. Cai fora da pipoca maior, do milkshake maior, do chocolate maior, da batata frita maior. Isso é um crime com o nosso corpo, que a gente está fazendo, sim, é sem precedentes, tanto que a gente está estragando a nossa saúde, quanto a gente está se inflamando com esse tipo de coisa. Então, gente, se for para você comer um doce, que ele seja pequeno, que seja pouco, que você não repita. Então, faz igual a Joana, do exemplo que eu dei, come uma refeição legal, uma refeição que tenha salada, que tenha verdura, que tenha legume, que tenha proteína, e come um docinho de sobremesa, se você quiser. Pequeno, não precisa comer um bolo inteiro, não precisa repetir, não precisa comer um pote de sorvete, não precisa pegar o maior milkshake. Então, leve esse conceito com vocês de carga glicêmica. Quanto maior a carga glicêmica eu estou colocando no meu corpo, ou seja, quanto mais o pico glicêmico eu estou dando aqui dentro de mim, mais inflamação eu estou causando, tá? Então, se for para comer um doce, que seja também por prazer e por vontade, e não para esconder uma emoção. Não coma doce porque você está triste, porque você está cansado, porque você está com raiva, porque você está com depressão. Não coma doce para suprir uma emoção. Por quê? Se você comer doce para isso, primeiro, sua emoção vai continuar lá, você vai continuar triste, cansado, com raiva, isso não vai passar, e você está fazendo uma coisa a mais para o seu corpo que vai prejudicar. Então, você está colocando ali algo que vai prejudicar, algo que vai inflamar ainda mais o seu corpo, tá? Uma coisa que é interessante a gente pensar e falar é que as emoções interferem no como as nossas moléculas ou como as nossas células recebem esse alimento. Então, toda vez que você come um alimento por prazer, por alegria, por confraternização, você agradece por aquele alimento, você recebe isso num nível celular muito bom. Então, provavelmente aquilo não vai te fazer mal. Toda vez que você come aquilo com raiva, com rancor, seja uma dieta, se você está fazendo uma dieta super saudável, né? Super restrita, você está comendo só carne e salada, você come aquilo com raiva, aquilo vai te fazer mal. Porque, como eu disse no começo, nosso corpo e mente estão interligados. Então, a gente precisa comer com prazer, a gente precisa comer agradecendo, né? Então, hoje mesmo eu estava assistindo uma palestra de um indiano. Eu gosto de assistir essas palestras, assim, da medicina mais holística, assim, fico meio fascinada com essas coisas. E ele falou o seguinte: se você for trancado num quarto por 5 dias sem comer, aparece alguém na sua frente e fala assim, qual que é o seu desejo? Gente, a primeira coisa é comer, me dá alguma coisa para comer, né? Ou seja, em segunda análise, a comida é a nossa vida. Então, a gente está comendo vida, a gente está tirando da natureza
uma forma de vida para manter a gente vivo, seja animal, seja vegetal, seja o que for. Então, a gente precisa ter gratidão por essa comida, agradecer o que está vindo para dentro da gente e fazer com que ela seja o mais benéfico possível para que a nossa vida seja ótima, para que a nossa vida seja com saúde, com felicidade. Então, existe uma coisa aí de emoções também que a gente precisa trabalhar, tá bom? Então, sempre que você se perceber comendo por cansaço, por tristeza, por alguma emoção ruim, para. Não vai comer. Para, vai fazer outra coisa. Vai tomar banho, vai escutar música, vai andar, vai caminhar na natureza. Sei lá, vai fazer alguma coisa, mas não desconta na comida, porque você vai estar fazendo 2 maus para você. 2 males. Né? Você vai estar inflamando o seu corpo e ainda comendo com uma emoção ruim que vai prejudicar esse sistema corpo e mente, tá? Se for para comer doce, que seja esporádico. Se for para comer doce, não coma todos os dias. Tirar da sua rotina, o doce é muito importante. E isso vem de um trabalho mental, né? A gente trazer realmente ali para o racional, agora sair um pouquinho da emoção e fazer esse trabalho mental. Eu, por exemplo, há um pouco tempo atrás, falei para vocês que eu controlei muito a minha vontade de doces, eu consegui melhorar isso, mas agora na pandemia, no começo da pandemia, o único doce que eu falei para vocês que eu tenho em casa é o chocolate amargo, né, 70%. Eu tava comendo chocolate amargo todo dia. Mesmo que seja um quadradinho, 2 quadradinhos, todo dia eu colocava meu filho para dormir à tarde no cochilinho, ia lá no armário e pegava 2 chocolatinhos amargos, um chocolatinho amargo para comer. E aí, eu falei, peraí, eu acho que eu tô viciada nisso daí. Eu acho que eu não tô conseguindo me controlar. Tipo, virou tão hábito eu ir lá e comer isso daí que eu não tô nem pensando por que eu tô comendo, né? Se eu tô com vontade de comer isso. Virou uma rotina para mim. E aí eu falei assim, então não, eu vou parar. Eu vou ficar uma semana. Aliás, eu vou ficar 15 dias sem comer chocolate. Gente, sério, parecia abstinência de droga. Eu ficava assim, eu quero comer um chocolate, mas eu falei assim, não, a minha mente não manda em mim, eu mando na minha mente. Eu mando. E eu não vou comer chocolate, porque eu estou viciada nisso daí. E aí eu fiquei esses 15 dias. No começo foi mais difícil, depois passou. E aí, agora tô conseguindo controlar muito mais. Tipo, eu tô comendo bem esporádico, 1 vez, 2 vezes na semana. Eu como porque agora eu falo, não, hoje tô com vontade, né? Às vezes, na pré-TPM, a mulher vai saber o que eu tô falando, que dá aquela vontade, acho que é meio hormonal mesmo. Então, eu vou lá e como, mas porque eu estou com vontade, porque eu estou consciente daquilo que eu vou comer, e não mais no hábito, não mais na rotina, não mais no piloto automático. Então, o que a gente precisa fazer é tira do piloto automático, sabe? Faz você mandar na sua mente, você manda, você tá no comando, basta você querer. Basta você ter força de vontade e você mudar. Você é capaz de mudar, você é capaz de tudo, né? Poxa, você é um ser perfeito. Olha como é perfeito o nosso corpo, olha como, né, tudo funciona, todos os órgãos, as reações metabólicas. Poxa, você manda. Você está no comando, é só tomar uma atitude e fazer. Então, assim, não é para falar, nunca mais vou comer doce, mas come esporadicamente. Come de vez em quando, não tenha doce em casa. Então, sempre dá preferência para alimentos da natureza. Fruta, pode ser frutas frescas ou frutas secas, você pode comer castanhas. Então, assim, sempre que você ficar em dúvida, o que eu vou comer de sobremesa, de doce, com vontade de um doce, pensa na fruta, sabe? Se você gosta de fruta seca, tem figo seco, tem todas as frutas secas, damasco, ameixa. Vai para a fruta, primeiro lugar, sempre pensa na fruta. Segundo lugar, assim, entre suco e fruta, sempre prefiro a fruta mesmo. Porque a fruta a gente consegue ter mais fibras, a gente vai ter o trabalho da mastigação. Só nesse trabalho da mastigação,
a gente vai conseguir mandar sinais cerebrais de saciedade, de que eu já estou começando a comer, tem enzimas funcionando. No suco, a gente bebe muito rápido. Normalmente, a gente vai colocar ali, se for de laranja, de abacaxi, sei lá, muito mais do que a gente comeria mesmo, né? A gente acaba colocando mais, ou seja, a gente acaba concentrando muita frutose e diminuindo a quantidade de fibra. Então, sempre a fruta é melhor do que o suco, certo? Beleza. Outra coisa aqui, pessoal, inclua águas, chás. Muitas vezes a vontade de doces que vocês têm é desidratação. Vocês não percebem o quão pouco água vocês tomam. E eu percebo isso no consultório. Todo mundo que eu pergunto fala, quanto de água você toma? Ah, até que eu tomo bem. Aí você vai contar quanto de água que dá, não dá 1,5 litro de água. Então é muito pouco. O quanto que é bom tomar? Os 2 litros? 2 litros é uma média. Então, se você tem, sei lá, não, faz o seguinte, faz o seu peso vezes 30. Esse é o tanto de água que você precisa tomar. Tem gente que precisa tomar mais de 3 litros de água. Então, pega o seu peso, faz vezes 30 e vê quanto que dá, tá bom? É isso que você precisa tomar. E você precisa tomar também chá. Os chás ajudam muito, especialmente para quem tem ansiedade por doces. Então, pode tomar chá de erva doce, de capim-cidreira, de hortelã, de camomila. Hoje eu fiz chá da casca do abacaxi. Eu cortei o abacaxi e coloquei a casca do abacaxi para ferver com canela. É um chá super anti-inflamatório, super legal de tomar, tá? Então, assim, inclua isso. E lógico que sem açúcar, tá? Porque não adianta nada você tomar um chá com açúcar. Então, inclua isso no seu dia a dia. Você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida, na sua vontade de doces, tá? E, pessoal, observe-se. A gente precisa parar e ter esse tempo para nos autoanalisar, nos auto-perceber. Então, eu dei o exemplo para vocês de como eu fiz lá no começo, né? Que eu estava viciada em doce e nem percebia, porque eu estava vivendo no piloto automático. Então, a gente precisa parar para pensar assim, quantas vezes no dia, na semana, você come doce, né? Isso, cada um tem seu tempo. Não adianta eu ficar falando aqui para vocês, porque a gente está evoluindo, né? E cada um tem um tempo e tá tudo bem, sabe? Mas quanto mais você estuda, quanto mais você ouve do assunto, quanto mais você vai buscar o conhecimento, mais essa sua auto-observação, esse seu conhecimento pessoal acontece. Deixa eu ver, tem uma solicitação aqui. Tá, então, assim, o que eu acho que a gente precisa mudar muito, e isso é um trabalho de formiguinha, e cada um de nós vai poder mudar, a gente tem que parar de achar normal esse tanto de doenças que são completamente evitáveis devido a um estilo de vida ruim, devido a uma alimentação inflamatória, devido ao sedentarismo, ao estresse, devido ao que é imposto pra gente, assim, pela sociedade em geral, de uma vida normal, em que todo mundo come bolo, todo mundo come doce, todo mundo come fast food toda hora e bebe refrigerante e é estressado com o trabalho e não pratica atividade física. E aí todo mundo, depois dos 40, 50 anos, começa a tomar remédio para hipertensão, para diabetes, e lá para os 80 anos, 70 e poucos anos, já está com uma qualidade de vida muito ruim, né? Então, hoje a gente gasta 50 vezes mais com tratamentos de saúde, que são tratamentos de doenças, na verdade, em hospitais, em UPAs, enfim, do que com prevenção. Que se o governo, ou se a gente começasse a cobrar também isso, a investir mais em esportes ao ar livre, por exemplo, em alimentação saudável desde a infância, se a gente mesmo, né, como pais, como avós, não educasse as nossas crianças desde cedo a comer açúcar, a comer um monte de massa, a comer bolacha. Gente, sabe uma coisa que eu acho um absurdo? Eu tenho um filho de 3 anos, né? Eu acho um absurdo, às vezes,
quando ia nos restaurantes, agora eu não estou indo mais por causa da pandemia, mas tem lá, temos cardápio infantil. O que é o cardápio infantil? Macarrão, nuggets e batata sorriso. Eu fico pé da vida com isso, para não falar outra coisa, assim. Gente, nuggets não é carne de nada. É um monte de mistura que eu não sei nem o que é. Batata sorriso não é batata, e é frito. E macarrão é só carboidrato, só trigo. Então, ou seja, o que a gente está ensinando para criança? Comida de criança é comida de adulto. Arroz, feijão, carne, salada, legumes. Não tem diferença. É a mesma coisa. Então, a gente tem que educar os nossos filhos, netos, a comerem bem desde cedo, a mudar isso daí. Coisas que nas gerações anteriores as pessoas não tinham tanta noção. E agora a gente tem mais conhecimento, mais pessoas sabendo disso tudo. E a gente precisa mudar isso, né? Eu digo assim, eu quero viver até os 150 anos bem saudável. A gente tem o poder disso está nas nossas mãos. Assim, o como a gente escolhe viver a nossa vida é que vai fazer a diferença, tá? E aí eu trouxe para vocês um desafio, que é 15 dias para vocês mudarem. E aí, por que eu chamei essa live, né, de 15 dias para melhorar, para reduzir aí a vontade de doce? Porque 15 dias é um tempo para a gente construir um novo hábito. De 15 a 21 dias. Esse é um tempo para a gente desconstruir um hábito enraizado e a gente conseguir colocar outro no lugar, tá? Então, eu quero que vocês, a partir de amanhã, se vocês me falarem assim, olha, sou viciada em doce, eu não consigo ficar sem doce, não consigo ficar sem bolo, pega o que é o mais difícil para você. É o açúcar no café? É o bolo? É o pão? O que é o mais difícil para você hoje? Que é aquele seu calcanhar de Aquiles. E aí, a partir de amanhã, você vai ficar 15 dias sem comer isso, tá? Então, vamos pegar o exemplo do bolo. Se você é viciado em bolo, come bolo toda tarde. Você vai ficar 15 dias sem comer bolo no café da tarde. Se o seu problema é sobremesa, se o seu problema é refrigerante, faça um teste com você. Não é por mim, não. É por você, tá bom? É difícil? Já fiz isso? Já falei para vocês, né? No começo dá aquela síndrome até de abstinência, porque o açúcar, ele é viciante. Então, mas seja forte, sabe? Controle, fala, eu mando na minha mente, não é a minha mente que manda em mim. E faça isso. Depois, você pode voltar a comer, tá bom? Você pode voltar a comer. Porque quando você comer, não vai ser mais a mesma coisa. Você vai falar, puxa, tem outras alternativas. Eu consigo fazer outra coisa. Olha como bem me fez. Já até emagreci. Já melhorei as dores, né, que sentia no meu corpo, sei lá, o que é que te incomoda, já desinchou a barriga. Sabe? Faz esse teste, 15 dias. Quem topa? Coloca aqui no comentário para mim. Eu topo esses 15 dias. Coloca aí. Quem topa isso? Isso aí, pessoal. Muito bem. Muito bem. Quero ver vocês. Depois desses 15 dias, eu quero que vocês voltem aqui nessa live, seja no YouTube, seja no Instagram, me mandem um direct, me mandem um WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, e fala, Alessandra, fiz os 15 dias. Fiz. E aí me conta qual foi o resultado. Qual foi a dificuldade do meio do caminho e qual foi o resultado, tá bom? E eu quero convidar vocês para participar do meu grupo do Facebook, que chama Emagrecer 2021, tá bom? Eu quero fazer de 2021 ser o melhor ano da vida de vocês. Eu tô super empenhada nisso. E eu quero realmente ajudar vocês. Então, entra no meu grupo do Facebook. Para quem tá aqui no Instagram, depois eu vou deixar o link para vocês ali na bio do meu perfil. Aliás, vou gravar essa live vai ficar gravada e vou deixar o link do Facebook embaixo para vocês poderem entrar para o grupo. Para quem tá aqui no YouTube, esse link está aqui na descrição do vídeo, só vocês rolarem a descrição para baixo que tá o link ali para vocês entrarem no grupo do Facebook. Então, esse grupo eu estou construindo para mulheres que realmente querem emagrecer, que estão empenhadas em emagrecer, para a gente ir se ajudando, ir trocando experiências, ir trocando receitas, para a gente fazer um ano diferente mesmo, tá bom?
E para quem realmente está preparado, para quem acha que é o momento, que sabe que está sentindo isso, eu vou convidar vocês para conhecer o Bela, que é o meu programa de emagrecimento. O Bela é um programa de beleza e emagrecimento leve anti-aging, que é anti-idade. Então, se você realmente está sentindo que esse é o seu momento, que você está disposto a estudar, a entender sobre metabolismo, sobre ciência, sobre o funcionamento do seu corpo, sobre os alimentos, se é isso que está faltando para você emagrecer, então vai conhecer esse Bela. O link está abaixo aqui no YouTube. Vou deixar aqui também para o pessoal do Instagram que tiver vontade de conhecer o Bela. Realmente vale a pena, é uma mudança de vida. Tem mais de 30 aulas gravadas sobre os assuntos mais diversos que vocês podem imaginar, desde emoções, alergias, intolerâncias, metabolismo, tudo que vocês precisam saber está aqui nesse Bela. Bom, pessoal, a nossa live aqui está acabando, mas antes de vocês saírem daqui, eu quero que vocês vão aqui na descrição desse vídeo do YouTube, quem está aqui no YouTube, eu deixei o link da próxima aula aqui embaixo, tá? A próxima aula, pessoal, vai ser com a doutora Milena, que é uma gastro. Eu já fiz uma live aqui no Instagram com ela, para quem perdeu. E vai ser um tema que a gente vai falar sobre o intestino. Se o seu intestino é saudável, como identificar isso daí, como melhorar o seu intestino, porque o intestino é a base de tudo, né, gente? Se o seu intestino está saudável, você está saudável. Sua microbiota, aliás, a gente tem muito mais células bacterianas na gente do que próprias células humanas. Então, vocês não podem perder essa live. Clica ali onde está o link dessa live e ativa o lembrete, ativa aquele sininho lá para você ser lembrada disso. E coloca para despertar no seu alarme aí, pode colocar o pessoal aqui do Instagram também, toda terça-feira, às 21 horas, tem live aqui, tá bom? Vocês podem deixar aqui também como comentário para mim, tanto no YouTube quanto no Instagram, no direct, qual tema vocês querem saber, o que te interessa mais, o que vocês querem que eu fale mais, tá bom? E assim a gente vai fazendo lives cada vez melhores para vocês. E, pessoal, eu queria dizer gratidão por tudo, por vocês estarem aqui comigo o tempo todo, por vocês estarem me acompanhando aqui. É um grande prazer estar aqui com vocês todas as terças-feiras. Eu espero realmente poder ajudá-las de alguma forma, certo? Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus e dúvidas me chamem, por favor, no direct, no WhatsApp, no YouTube, onde vocês me acharem, no Facebook. Vocês podem me chamar que eu estou disponível e vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo e tchau!